Há momentos na vida em que tudo dentro de você simplesmente desaba. Não é apenas um cansaço físico, mas um esgotamento profundo que toca a alma. É a sensação de que você tentou, lutou, insistiu, acreditou e mesmo assim nada mudou. Os dias se tornam mais pesados, o coração perde a firmeza que antes o sustentava e a mente começa a repetir silenciosamente: eu não consigo mais. É nesse ponto que muitos acreditam que a história chegou ao fim. É nesse ponto que a alma diz que tudo está perdido. Mas é exatamente aqui, neste instante em que você se sente quebrado, que Jesus começa a reconstruir. O recomeço de Deus nunca nasce no auge das suas forças. Ele nasce quando você se vê sem forças para continuar. Quando o ser humano chega ao limite, Deus encontra espaço para agir. Porque Ele não constrói sobre a autossuficiência, Ele constrói sobre a entrega. Ele não começa no orgulho, Ele começa na vulnerabilidade. O recomeço não começa quando você está forte, ele começa quando você admite que está fraco. É nesse espaço de verdade, onde você para de tentar sustentar o mundo com as próprias mãos, que o Senhor se aproxima com suavidade e diz: agora deixe eu cuidar de você. A Sagrada Escritura mostra repetidas vezes que o fim humano é o início do divino. Quando Pedro afundou nas águas, foi ali que Jesus o ergueu. Quando a mulher hemorrágica estava à beira do desespero, foi ali que Jesus a restaurou. Quando Maria Madalena chorava diante do túmulo vazio, acreditando que tudo estava perdido, foi ali que Jesus falou seu nome e revelou um recomeço que ela jamais imaginaria. O que parecia definitivo era apenas o prelúdio de algo maior. Assim também acontece com você. O peso que você carrega, a sensação de esgotamento, o medo de não conseguir recomeçar, nada disso é sinal de derrota. É sinal de que você está exatamente no ponto em que o Senhor age com mais profundidade. Porque Jesus não reconstrói superfícies, Ele reconstrói raízes. Ele entra na dor, na ruptura, na desistência, no silêncio pesado do seu coração e começa ali uma obra que você não consegue ver no início, mas que transforma tudo quando começa a nascer. Este vídeo é uma jornada espiritual para o instante em que você acredita que chegou ao fim. Aqui, você vai descobrir que Jesus não espera você se levantar para então ajudar. Ele entra na sua queda. Ele entra na sua fraqueza. Ele entra onde você diz acabou e responde com é aqui que eu começo. Permita que esta mensagem conduza você ao recomeço que Ele preparou. O momento exato em que tudo dentro de mim desaba e Jesus começa a reconstruir. Há um instante na vida em que o interior humano parece ruir de uma só vez. Não é apenas uma dificuldade passageira, não é simplesmente um dia ruim. É o colapso silencioso, aquele que ninguém vê, mas que consome por dentro. É quando você acorda e percebe que não tem mais forças para levantar batalhas que antes pareciam possíveis. É quando suas próprias convicções tremem, quando seu coração já não encontra abrigo nos lugares onde antes encontrava, quando as palavras de consolo não alcançam a profundidade da sua dor. Esse momento é tão intenso que a alma acredita que chegou ao fim. A primeira reação é pensar que esse desabamento indica abandono divino, que Deus não está vendo, que Ele permitiu que você chegasse ao limite. Mas espiritualmente, o que parece desmoronamento é, na verdade, o espaço que Deus prepara para a reconstrução. Ele não reconstrói enquanto você insiste em sustentar muros rachados. Ele reconstrói quando esses muros caem. Ele não inicia algo novo enquanto você tenta preservar o que já não se sustenta. Ele começa quando você reconhece que não consegue mais sozinho. Esse momento extremo
é profundamente sagrado, porque é nele que você percebe algo que não admitiria em qualquer outra circunstância. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser erguido. Você precisa ser restaurado. A força que você sempre tentou ter agora dá lugar à verdade do seu coração. E é essa verdade, nua, ferida, sem defesas, que abre espaço para Jesus agir com profundidade. Ele não entra onde há resistência, ele entra onde há entrega. Os evangelhos mostram isso repetidamente. Pedro teve um momento de desabamento interior quando negou Jesus. Ele acreditou que sua história havia terminado, que não havia retorno, mas foi exatamente nesse ponto que Jesus o encontrou, o restaurou e o enviou novamente como pastor das ovelhas. A queda não foi o fim, foi a fundação do recomeço. Em João capítulo 21, Jesus não reconstrói Pedro através de acusações, mas através de um chamado novo dizendo: segue-me. Esse chamado só foi possível porque Pedro havia chegado ao fim de si mesmo. Assim também acontece com você. O momento em que tudo desaba é o momento em que Deus começa a reconstruir. Não porque você falhou, mas porque Ele ama o suficiente para não deixar você se apoiar em estruturas que não sustentam sua alma. O desabamento não é castigo, é preparo. É a terra sendo revolvida para que algo novo possa nascer. É o fim da força humana e o início da graça divina. E é nesse ponto que Jesus começa a sua obra mais profunda. Quando a força acaba, o espaço sagrado onde Deus prepara o novo. Há um momento na vida espiritual em que a força humana chega ao fim. Não importa quantas vezes você tenha tentado se reerguer, quantas estratégias tenha criado, quantos esforços tenha feito para continuar caminhando. Chega uma hora em que o corpo, a mente e o coração simplesmente dizem: eu não consigo mais. E é precisamente esse momento, tão doloroso e tão humano, que Deus olha com uma profundidade que você não imagina. Porque diante de Deus o fim das suas forças não é fraqueza, é abertura. A força humana tem limites, sempre teve, sempre terá. Mas Deus não age a partir da força humana. Ele age a partir da entrega humana. É quando você não consegue mais manter uma fachada de controle, quando não consegue mais sustentar com a própria vontade aquilo que está desmoronando, quando a alma se vê despida de poder, que o Espírito Santo encontra espaço para entrar e operar. O esgotamento é sagrado porque remove aquilo que você achava que podia fazer sozinho. Muitos homens e mulheres de fé passaram por isso. Moisés teve um momento em que disse a Deus que não suportava mais carregar o peso do povo. Elias, em 1 Reis capítulo 19, pediu a morte ao Senhor porque suas forças tinham se esgotado completamente. Paulo escreveu sobre momentos em que se sentiu pressionado além do que podia suportar. Nenhum deles foi condenado por Deus por sua fraqueza. Todos foram fortalecidos por Ele. A força de Deus não se manifesta quando você está forte, mas quando você está vazio o suficiente para recebê-la. A força humana tenta e tenta mais um pouco. A força divina transforma. Quando você se encontra diante do limite, algo acontece dentro de você que não acontece quando tudo vai bem. Sua alma se torna sincera. Não há mais máscaras, não há mais ilusões, não há mais discursos. Só resta a verdade. Você não tem forças. E é justamente essa verdade que atrai o recomeço de Deus, porque Ele só constrói sobre o que é verdadeiro. O fim das suas forças é um portal espiritual. Ele marca a transição entre o que você fazia sozinho e o que Deus fará em você. É uma linha invisível entre o humano e o divino. É um momento de rendição que, aos olhos do mundo, parece derrota, mas aos olhos de Deus é início.
Quando a força acaba, Deus não exige que você se levante imediatamente. Ele se aproxima, Ele sustenta, Ele levanta, Ele cura, Ele prepara. A fraqueza que você teme pode ser exatamente o lugar onde Deus está preparando o novo, porque o recomeço começa onde sua força termina. Oração guiada profunda. Jesus, levanta-me quando não tenho mais forças para continuar. Agora, permita que sua alma respire. Este é um momento de encontro, de rendição, de acolhimento. A oração que você fará não é para alguém distante, mas para aquele que está agora à sua frente, olhando para você com misericórdia, entendendo cada parte da sua dor e se inclinando para tocá-lo exatamente onde suas forças se esgotaram. Respire profundamente e coloque seu coração no silêncio da presença de Jesus. Senhor Jesus, eu chego diante de Ti sem máscaras, sem justificativas, sem forças. Trago as partes cansadas da minha alma, as áreas que já não consigo sustentar, as dores que tentei esconder até de mim mesmo. Eu Te entrego minhas quedas, meu cansaço, meus medos e essa sensação silenciosa de que não consigo mais seguir adiante. Nada disso é novidade para Ti. Tu vês o que ninguém vê. Tu sabes o que ninguém sabe. E mesmo assim, Tu me amas com profundidade infinita. Eu Te peço, Jesus, entra agora nos lugares onde minhas forças acabaram. Entra nos pensamentos que me aprisionam. Entra nos sentimentos que me paralisam. Entra nos vazios que eu não sei preencher. Toca meu coração com a Tua mão que cura, com a Tua luz que revela, com o Teu amor que restaura. Mostra-me que eu não estou sozinho, mesmo quando tudo dentro de mim diz o contrário. Mostra-me que Tu estás aqui, sustentando aquilo que eu já não posso carregar. Senhor, levanta-me quando eu não consigo me levantar. Sê Tu a força que me falta. Sê Tu o sopro que reacende minha alma. Sê Tu o descanso que devolve vida ao meu interior. Eu não peço apenas que Tu retires o peso, mas que Tu me carregues através dele. Eu não peço que Tu apagues minha história, mas que Tu entres nela e a transforme. Eu não peço que Tu ignores meu cansaço, mas que Tu o acolhas e faças dele o início do meu recomeço. Jesus, que o Teu Espírito Santo desça agora sobre mim como um bálsamo de paz. Acalma a tempestade dos meus pensamentos. Silencia a voz da desistência. Quebra o peso que sufoca minha alma. Dá-me o descanso que só existe em Ti. Permite que eu sinta a Tua presença repousando sobre meus ombros como promessa de que não caminharei sozinho. Eu Te entrego minhas mãos cansadas, meu coração ferido, meus pés hesitantes. E Te peço, levanta-me com Tua força, guia-me com Tua luz, reconstrói-me com Teu amor. O que eu não consigo mais fazer, faz Tu por mim. Eu me entrego completamente, porque sei que em Ti o fim se transforma em recomeço. Amém. O recomeço invisível. Quando Deus trabalha no silêncio enquanto você pensa que está parado. Há momentos na vida espiritual em que você olha ao redor e não vê nada mudar. A dor permanece, as circunstâncias não se movem, seus sentimentos não melhoram, e tudo parece indicar que Deus não está fazendo absolutamente nada. Essa sensação de estagnação é uma das experiências mais difíceis da fé, porque a alma humana anseia por sinais, respostas e clareza. Quando nada acontece, a mente conclui que Deus se calou ou que desistiu de agir. Mas, na verdade, é justamente nesse aparente imobilismo que Ele está realizando sua obra mais profunda. Deus trabalha no silêncio. Ele se move no invisível. Ele prepara recomeços na escuridão quando você pensa que está sozinho. O recomeço de Deus nunca começa do lado de fora. Começa dentro de você. A transformação sempre se inicia antes no coração, no espírito, nas raízes da alma.
E porque ela começa em lugares que você não consegue ver, você interpreta como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus não está parado. Ele está plantando. Essa dinâmica aparece inúmeras vezes na Sagrada Escritura. José, por exemplo, passou anos na prisão acreditando que seus sonhos haviam acabado. Tudo indicava que sua vida estava estagnada. Mas no silêncio daqueles anos aparentemente inúteis, Deus estava formando caráter, maturidade, discernimento e uma força interior que José não teria adquirido em liberdade. O recomeço dele começou no invisível, muito antes do trono do Egito se tornar realidade. Outro exemplo é o de Noemi, em Rute capítulo 1. Ela acreditava que Deus havia se afastado completamente. Declarou que havia voltado vazia, que o Senhor havia permitido amargura sobre sua vida. Mas enquanto ela falava isso, ela caminhava ao lado da mulher que seria instrumento do maior recomeço de sua história, Rute. Deus estava trabalhando, mesmo quando ela dizia que tudo estava perdido. O recomeço já estava acontecendo, mas ela ainda não o percebia. Essa verdade é fundamental para você. O recomeço começa de forma invisível. Deus não anuncia o início da obra. Ele constrói em silêncio. Ele prepara o terreno, ajusta caminhos, molda seu interior, cura feridas antigas, quebra dependências, corrige percepções distorcidas, renova sua identidade. Tudo isso acontece antes de você sentir qualquer mudança. É como uma semente colocada na terra. O agricultor sabe que a vida está brotando mesmo quando seus olhos veem apenas solo. A semente precisa primeiro morrer, se abrir, se romper, antes que algo apareça na superfície. A ausência de evidência não é ausência de vida. O mesmo acontece com você. Quando Deus está iniciando um recomeço, Ele trabalha em camadas profundas da alma. Ele toca memórias, libera traumas, reorganiza valores, fortalece áreas fragilizadas, remove pesos que você carregou por anos. Mas tudo isso acontece no silêncio, num espaço espiritual onde seus olhos não alcançam. E porque você não vê, sente como se estivesse parado. Mas não está. Deus está movendo o que você não consegue mover sozinho. O silêncio de Deus não significa desinteresse. Significa construção. Jesus ficou 3 dias em silêncio no túmulo, mas era justamente nesse silêncio que o maior recomeço da história estava tomando forma. A ressurreição não começou quando a pedra foi removida. Começou quando tudo parecia perdido. É a lógica divina. A vida nova começa onde a morte parece definitiva. E você agora pode estar vivendo um desses processos silenciosos, onde Deus está gestando algo que você só perceberá quando estiver pronto para nascer. Quando tudo parece parado, Deus está realinhando sua alma. Ele está ajustando sua visão para que você não confunda movimento com propósito. Há movimentos que levam você para longe dele, e há silêncios que aproximam você mais do que qualquer conquista. Às vezes, se ele permitisse que você avançasse no seu ritmo, você construiria sobre bases frágeis. O silêncio é a proteção que impede que você edifique sobre terreno instável. Nesse processo invisível, o Espírito Santo trabalha para que você tenha raízes profundas. Recomeços verdadeiros não se sustentam em emoções momentâneas, mas em convicções formadas na quietude. Enquanto você chora, Deus fortalece você. Enquanto você duvida, Ele molda você. Enquanto você se sente fraco, Ele planta força em você. Enquanto você pensa que está sozinho, Ele está trabalhando ao seu lado, dentro do seu coração, transformando ruínas em semente de esperança. O recomeço invisível é sempre mais poderoso do que qualquer mudança externa, porque ele prepara você não apenas para um novo capítulo, mas para uma nova versão de si mesmo.
Nada floresce antes de ser raiz. E você está sendo enraizado durante esse silêncio. Quando o fruto aparecer, você entenderá que cada segundo em que achou que estava parado foi, na verdade, o tempo preciso em que Deus estava construindo o que viria adiante. Por isso, não interprete o silêncio como abandono. Interprete como preparação. Não interprete a espera como atraso. Interprete como maturação. Não interprete a ausência de sinais como ausência de Deus. Interprete como a fase mais profunda da ação divina. O recomeço já começou dentro de você, e no tempo certo, ele se tornará visível. O colapso não é fracasso, discernindo a diferença entre fim humano e fim espiritual. Há um erro profundo e silencioso que muitos corações cometem: interpretar o colapso emocional, físico ou espiritual como um fracasso definitivo. Quando as forças acabam, quando a mente se esgota, quando a alma não consegue mais reagir, o ser humano conclui que chegou ao fim. Mas a lógica espiritual é completamente diferente. O fim humano raramente coincide com o fim espiritual. Na verdade, o que você chama de fim, muitas vezes é uma libertação, uma interrupção divina, um fechamento necessário para que Deus possa iniciar algo que você não teria permitido enquanto ainda acreditava estar no controle. O colapso não é sinal de destruição, é sinal de limite. E limites são sagrados. Eles lembram você de que não é Deus, de que não pode carregar tudo, de que precisa ser cuidado. O colapso revela que sua força não basta, que seus métodos não sustentam mais sua alma, que suas estratégias não estão mais alinhadas ao propósito que Deus tem para você. O que parece fracasso é, na verdade, o momento em que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais intensa, porque é o momento em que você finalmente para de resistir. Na Bíblia, os maiores recomeços de Deus nasceram exatamente onde o ser humano acreditava que tudo havia acabado. Em João capítulo 11, Marta olha para Jesus diante do túmulo de Lázaro e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para Marta, o fim era definitivo. A morte havia decretado um encerramento incontornável. Mas para Jesus, o fim humano era apenas o ambiente para uma revelação espiritual maior. Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Naquele momento, Jesus não apenas devolveu Lázaro à vida, mas também redefiniu o que significa fim para todo aquele que crê. O colapso de Marta, seu luto, sua dor, tudo isso era real, mas não era final. O mesmo acontece com Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, ele desaba espiritualmente. Sua autoconfiança desmorona, sua identidade se fratura. Ele acredita que falhou de forma irreversível, mas esse colapso não foi fracasso, foi libertação. Foi a queda das ilusões sobre si mesmo. Foi o espaço necessário para que Jesus o reconstruísse como pastor de almas. Em João capítulo 21, o Senhor não o repreende, ele o restaura. A ruína de Pedro foi a fundação de sua missão. A diferença entre fim humano e fim espiritual está justamente na presença de Deus. O fim humano é quando você não vê mais possibilidades. O fim espiritual é quando Deus encerra algo porque já não pertence ao seu destino. O colapso é muitas vezes Deus dizendo: por aqui não. A alma perdida pela exaustão interpreta como fracasso, mas o céu interpreta como redirecionamento. É preciso aprender a discernir esse movimento divino. Quando uma porta se fecha de forma abrupta, quando suas forças desabam, quando seu emocional não sustenta mais a caminhada, você não deve concluir que falhou. Deve perguntar: Senhor, o que estás encerrando em mim para que algo novo possa começar? Há ciclos que só se rompem através do colapso.
Há dependências que só se quebram quando você chega ao fim das suas tentativas. Há hábitos, pensamentos e caminhos que só chegam ao fim quando você não consegue mais mantê-los. Deus usa o colapso como ferramenta de libertação. O colapso, portanto, é purificador. Ele revela aquilo que você carregava por peso e não por propósito. Ele expõe o que era aparência e não essência. Ele mostra que algumas coisas só se sustentavam porque você estava se desgastando para segurá-las. Quando o colapso chega, você vê com clareza que aquilo não tinha vida própria. Era você quem o mantinha vivo. E Deus, em sua misericórdia, permite que você pare para que Ele possa levar embora o que nunca foi dele. O colapso também é convite. Ele chama você para perto de Jesus. Quando você não consegue mais prosseguir, você descobre que o Senhor não pede que você siga sozinho. Ele pede que você se apoie nele. O colapso tira você da ilusão da autossuficiência e devolve você à dependência saudável, ao relacionamento vivo com Jesus, ao reconhecimento de que sua força não está em si mesmo, mas naquele que sustenta todas as coisas. Por fim, o colapso é início. É o portal pelo qual Deus o conduz para um novo tempo. Jesus não reconstrói você sobre cansaço. Ele reconstrói sobre verdade, sobre entrega, sobre vulnerabilidade, sobre confiança. O colapso não é o fim da sua história. É o fim de uma fase que já não podia continuar. O que você chama de fracasso, Deus chama de fundamento. O que você chama de queda, Deus chama de libertação. O que você chama de fim, Deus chama de começo. Por isso, quando tudo dentro de você desabar, não conclua que tudo está perdido. Conclua que Deus está perto, porque é no colapso que Ele prepara os maiores recomeços. Quando Jesus entra na ruína, o renascimento que começa exatamente onde tudo se rompeu. Existe um momento muito específico na jornada espiritual em que Jesus se aproxima de maneira ainda mais intensa. O momento da ruína. A ruína não é apenas aquilo que desmoronou fora de você, mas aquilo que quebrou dentro de você. São os pedaços da alma que você tenta juntar. A esperança partida, a autoestima fragmentada, os sonhos interrompidos. É o lugar interno onde você olha e não encontra mais forma, sentido ou direção. A ruína é o território onde tudo parece perdido. E, paradoxalmente, é o território escolhido por Jesus para revelar o renascimento. Jesus nunca se afasta da ruína. Ele entra nela. Ele caminha direto para o lugar exato onde sua dor aconteceu. Ele não ignora o que quebrou. Ele não passa por cima. Ele não exige que você esconda, minimize ou disfarce. Ele entra. E quando ele entra, algo sempre começa a renascer. Porque sua presença carrega vida. Sua palavra carrega criação. Seus passos carregam restauração. Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Não apenas as coisas intactas, mas principalmente as coisas quebradas. A Sagrada Escritura é marcada por encontros entre Jesus e pessoas em ruínas. E não apenas ruínas externas, mas ruínas internas, profundas, silenciosas. Quando Jesus chega à casa de Jairo, a ruína já estava instalada. A menina havia morrido. O sonho, a esperança, o futuro daquela família parecia encerrado. O choro já havia começado. Mas Jesus entra no ambiente e diz uma palavra que rompe completamente o entendimento humano. Ela não está morta, mas dorme. A ruína que os olhos viam era definitiva. A ruína que Jesus via era temporária. Ele entra, toca, chama e a vida renasce. Com Lázaro, a ruína era ainda mais evidente. 4 dias no túmulo. O cheiro da morte já impregnado no ar. Uma situação totalmente sem retorno.
Mas Jesus não recua diante do que parece irreversível. Ele se aproxima do túmulo, manda remover a pedra e declara com autoridade: Lázaro, vem para fora. E o impossível acontece. Aquilo que estava morto responde à voz de Jesus. A ruína se transforma em recomeço. O túmulo se torna testemunho. O fim se torna início. Em Pedro, a ruína não foi física, mas espiritual. A negação, a culpa, a vergonha, a sensação de ter perdido sua identidade. Ele acreditou que seu chamado havia terminado ali, naquela noite em que falhou. Mas Jesus encontra Pedro exatamente nesse ponto. Não no auge, não na força, mas na fragilidade mais profunda. Em João capítulo 21, o Senhor o restaura com 3 perguntas que resgatam sua verdade interior. Tu me amas? E Pedro, quebrado, responde do único jeito que pode responder, oferecendo o pouco que lhe resta, sua sinceridade. É sobre essa sinceridade ferida que Jesus constrói seu recomeço. Assim também, Ele faz com você. A área que você acha mais perdida pode ser exatamente o lugar onde Jesus deseja começar algo novo. Aquilo que partiu sua alma pode ser o ponto onde o amor dele entra com mais profundidade. A ruína não é o final para Jesus. É convite, é abertura, é terra fértil para renascimento. Porque o renascimento espiritual não acontece longe da dor, mas dentro dela. O Senhor não elimina sua história, Ele a redime. Ele transforma trauma em testemunho, fraqueza em força, perda em propósito. Jesus não entra na ruína para julgar você. Ele entra para transformar. Ele não entra para relembrar o que deu errado, mas para revelar o que Ele pode fazer a partir do que deu errado. Ele não entra para reconstruir o que você era, mas para formar quem você se tornará. Ele não restaura você para voltar ao ponto de antes. Ele restaura para levar você ao ponto que nunca teria alcançado sem passar por essa dor. Quando Jesus entra na ruína, Ele traz 3 movimentos espirituais que definem o renascimento. O primeiro é o movimento da luz. Ele ilumina a verdade. Ele mostra onde você se feriu, onde você se perdeu, onde você se esqueceu de si mesmo. Essa luz não condena, liberta. Quando Jesus acende luz na ruína, você enxerga com clareza, e a clareza é o primeiro passo da cura. O segundo é o movimento da presença. Jesus permanece. Ele não entra e sai. Ele não toca e vai embora. Ele permanece no lugar da sua dor até que a dor se transforme. A presença de Jesus é, por si só, cura profunda. Quando Ele permanece, sua alma aprende a respirar novamente. O terceiro é o movimento da palavra. Ele fala ao caos. Ele chama pelo nome. Ele ordena a vida onde nada mais responde. Sua palavra não é discurso, é criação. É por isso que quando Jesus diz algo ao seu coração, algo renasce, mesmo se suas circunstâncias ainda não mudaram. O renascimento começa exatamente onde tudo se rompeu, porque Jesus escolhe a ruína como berço de milagres. A parte da sua vida que parece impossível é o terreno onde Ele deseja manifestar sua glória. A área que você tenta evitar é o lugar onde Ele quer entrar. O ponto onde você diz não tem mais jeito é o ponto onde Ele diz, agora eu começo. A ruína não define você, ela prepara você. O renascimento não é retorno ao passado, é revelação do que Deus sempre quis construir em você. E tudo começa quando Jesus entra no lugar que você mais teme revisitar. O passo decisivo. Como caminhar no recomeço que Jesus revela e não retroceder ao que te destruiu. O recomeço que Jesus revela não é apenas uma fase emocional passageira, não é um alívio momentâneo, não é uma promessa frágil, é um caminho.
Um caminho que exige decisão, consciência, entrega e constância. Um caminho que não depende de perfeição, mas de permanência. Um caminho que precisa ser assumido com seriedade por quem foi tocado, levantado e restaurado pelo Senhor. Agora que ele entrou na sua ruína, agora que ele iluminou sua dor, agora que ele iniciou dentro de você um movimento de renascimento, chega o momento mais importante. Aprender a caminhar para que esse recomeço não se perca, não se dissolva, não seja sufocado pelas velhas sombras do passado. O primeiro passo decisivo é reconhecer que recomeçar não é voltar ao ponto anterior. Isso é essencial. Muitas pessoas acreditam que o recomeço é uma tentativa de recuperar o que se perdeu, de restituir o que existia antes, de reviver o que um dia funcionou. Mas Jesus não reconstrói para voltar ao passado. Ele reconstrói para conduzir você ao que sempre foi o seu propósito. O recomeço espiritual é, por natureza, um avanço. É um deslocamento interior. É algo totalmente novo, não uma repetição. Quando ele diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, "Eis que faço novas todas as coisas", ele não está prometendo restaurar o que era antigo, mas criar algo que nunca existiu. O passo decisivo, portanto, é abandonar a nostalgia do que foi e abrir-se para o desconhecido que Deus está preparando. O segundo passo é proteger o que nasceu dentro de você. O recomeço começa na alma, antes de se manifestar na vida externa. E aquilo que nasce no espírito é sempre vulnerável no início. Assim como uma semente lançada na terra, ainda pode ser arrancada se não for cuidada. Isso significa vigiar seus pensamentos, suas emoções, suas reações, suas escolhas. O inimigo sempre tenta fazer você duvidar daquilo que Deus fez. Ele tenta sussurrar que foi apenas emoção, que nada mudou, que você não vai conseguir. Mas o recomeço não depende das circunstâncias. Ele depende de quem o iniciou. E se foi Jesus quem começou, nada poderá impedir que ele termine. O terceiro passo é aprender a reconhecer as armadilhas do retrocesso. Toda pessoa restaurada passa por testes. Testes de paciência, de confiança, de esperança. Testes que revelam se você está sustentando o que Deus colocou em você ou se está cedendo novamente às antigas estruturas que o destruíram. O retrocesso, muitas vezes, não começa com grandes quedas, mas com pequenas concessões. Momentos em que você volta a pensar como pensava antes, a reagir como reagia antes, a alimentar emoções que já deveriam ter sido entregues a Deus. O passo decisivo é discernir essas pequenas brechas e fechá-las rapidamente, antes que se tornem portas abertas para a velha dor retornar. O quarto passo é permanecer na presença de Jesus. Permanecer é mais poderoso que começar. Muitas pessoas têm experiências profundas com Deus, mas não permanecem. O entusiasmo inicial se perde. A luz recebida se enfraquece. A esperança reacendida volta a se apagar. Isso acontece porque o recomeço não pode ser sustentado pela emoção do momento, mas pela constância do relacionamento. Em João capítulo 15, Jesus diz repetidamente: "Permanecei em mim." Não é um pedido, é uma instrução vital. Permanecer é orar mesmo quando não sente nada. É buscar a palavra mesmo quando não entende tudo. É ficar perto do Senhor mesmo quando a alma está silenciosa. Quem permanece, floresce. O quinto passo é agir conforme a fé e não conforme o medo. A fé sempre aponta para frente. O medo sempre tenta puxar você de volta. O recomeço exige coragem para dar passos que você nunca deu, para aceitar caminhos que parecem maiores que você, para acreditar que Deus está conduzindo mesmo quando você não vê o destino final. A fé não elimina o medo,
mas impede que o medo decida sua direção. E é isso que mantém você firme no recomeço. O sexto passo é permitir que Jesus seja aquele que sustenta seu processo. Você não precisa carregar o recomeço sozinho. Não precisa manter tudo pela força da própria vontade. Não precisa provar nada a ninguém. O recomeço é obra de Deus. Você é apenas o terreno onde Ele está trabalhando. Isso significa que você pode descansar. Você pode confiar. Você pode caminhar sem se desesperar quando algo parece lento. A obra é dele. A responsabilidade é dele. A glória será dele. O passo decisivo, portanto, é este: assumir o recomeço como direção e não como emoção. Caminhar com Jesus e não com suas expectativas humanas. Sustentar-se nele e não na sua força. Recusar voltar ao que te destruiu e escolher aquilo que te constrói em Deus. E por fim é preciso proclamar esta verdade: se Jesus começou, nada poderá impedir que ele termine. O recomeço não é frágil, porque foi ele quem iniciou. Sua vida não está fora do controle, porque está nas mãos daquele que transforma a morte em ressurreição, ruína em renascimento, fim em começo. O recomeço já está em você. Agora é caminhar nele.